Olá pessoal, tudo bem? Professor Davi mais uma vez aqui. Vamos então dar continuidade ao estudo da apostila autorregulada, tá? Nessa semana, o que a gente vai fazer? Eu vou resolver com vocês a atividade que foi proposta na aula 2, tá? São 3 exercícios, tá? E aí a gente vai ver as respostas, tá? Trocar uma ideia sobre isso. E eu vou anexar na plataforma um exercício que vai estar ligado a essa matéria aí, que basicamente são os indicadores, né, de ácido e base. Então vamos lá, na página, deixa eu ver aqui, 16, né, a gente começa aí as questões, e a pergunta está aí, né, o pH do solo não influencia somente o crescimento, mas também a cor que as flores irão apresentar. Um exemplo bem nítido de como isso ocorre é no caso das hortênsias. Essa flor apresenta uma grande variedade de tamanhos e tipos, sendo que ela pode se apresentar nas seguintes cores: rosa, lilás, branco, roxo, vermelho, azul claro, azul escuro. Como é o pH do solo, onde a hortênsia tem cor azul e o solo onde a hortênsia tem cor rosa? Então a pergunta, né? Deixa eu pegar aqui, está no final, né? Ele fala aqui, ó, como é o pH do solo quando ela fica com a cor azul e quando ela fica com a cor rosa. No texto, ele explora essa questão da hortênsia, né? Mostrando de que forma o pH pode influenciar em algumas situações. E ele fala das hortênsias, né? Eu peguei o trecho que está na página 15 da apostila, onde está a resposta dessa pergunta, né? Ele fala aí, ó, a característica interessante das hortênsias é justamente a variação da coloração de suas pétalas serem dependentes do pH do solo. Aí aqui ele começa a responder, ó, em solos com acidez elevada, lembra que a gente estudou na aula de pH? Que o pH é ácido quando ele é menor que 7, né? Ele fala aí elevada, considera menor que 7, tá? Então, a coloração é azul. pH ácido, menor que 7 é azul. Aí ele fala, já em solos alcalinos, né? Alcalinos é o mesmo que básico, pH maior que 7, as cores predominantes são as rosas e em alguns casos até mesmo brancas. Então tá aí a resposta, pessoal. É só ter lido a apostila, né? Não tem muita dúvida. Isso aí é um exemplo, né, de influência que o pH exerce na natureza. Número 2, qual a cor da fenolftaleína em meio ácido e meio base? O que é fenolftaleína? Fenolftaleína é uma substância muito utilizada em laboratório, que ela serve como indicador de pH, né? O que são essas substâncias que são indicadores de pH? Elas vão variar de cor em função do pH. Então, pH ácido ela vai ter uma cor, pH básico ela vai ter uma cor, isso assim de uma maneira bem grosseira, tá, pessoal? Se de repente você pegar isso aí para estudar, você vai ver que tem alguns outros detalhezinhos, mas assim, no primeiro contato da matéria, a gente pode dizer dessa forma. Professor, eu preciso decorar a cor da fenolftalina? Não precisa decorar não, mas eu acredito que de tanto a gente fazer exercício ligado à fenolftalina, você vai acabar decorando. Inclusive, a apostila apresenta essa tabela na página 16, onde ela apresenta aí alguns indicadores, ó, essa coluna aqui é indicadores, ó, isso tudo aqui são indicadores, ó, alaranjado de metila, tornassol, fenolftalina aqui que a pergunta se refere, e o amarelo de alizarina, tá? Então repara aí, nessa outra coluna aqui, ó, tem a coloração dela em meio ácido, na outra coluna a coloração, ó, em meio básico, tá? Então, no caso aí da fenolftaleína, deixa eu mudar aqui a caneta para facilitar. Então, a fenolftaleína está aqui, ó. Esse pedacinho aqui da tabela que você tinha que considerar, né? Como é que a fenolftaleína varia? Ela é incolor em meio ácido e em meio básico ela é vermelho. Alguns exercícios falam rósea, tá? Mas no caso é ácido incolor e meio básico ela vai exibir alguma coloração, tá? Mais pro vermelho, pro rosa. Aí depende do livro, do site que você for pesquisar, tá?
Mas é isso. A fenolftaleína, de alguma maneira, dos indicadores é o mais importante, é o mais comum em prova militar, vestibular. Então, assim, mas você vai decorar, não precisa decorar. O decorar ele vai vir automaticamente com a resolução de exercícios, tá? Mas não se preocupa com isso não. Questão número 3, aí fala também de um indicador, né, que é muito utilizado, né, muito assim, tradicional, né, é o repolho roxo, né. Você vai no sacolão, tem lá o repolho roxo. Se esse repolho roxo, né, se você pegar ele e produzir ali uma solução, né, extrair a coloração dele de alguma maneira, ele é um indicador ácido-base, tá? É justamente o que o esquema mostra, ó. Quando o repolho roxo ele entra em contato com alguma substância ácida, ele fica vermelho. Se ele entra em contato com uma substância básica, ele chama aí de verde amarelada, a coloração dele, tá? Então é isso, ele muda de cor em função do pH. Aí ele apresenta aí algumas substâncias. O que de repente aí muita gente sentiu dificuldade, que reclamou comigo, de não saber o pH dessas substâncias. Então teria que pesquisar, né? Por exemplo, suco de laranja é ácido ou básico? Vinagre é ácido ou básico? Então a pessoa teria que pesquisar. Algumas dessas substâncias, elas estavam presentes na primeira aula da apostila autorregulada que a gente fez. E algumas dessas substâncias a gente trabalhou até na aula de nomenclatura, né? Então, se uma substância, a nomenclatura dela estava na nomenclatura de base, é lógico que ela vai gerar um pH básico, né? Acima de 7. Se determinada substância que a gente trabalhou estava na aula de nomenclatura, na aula de ácido, é lógico que ela vai gerar ali uma solução com um pH abaixo de 7, um pH ácido, né? Então, por exemplo, o suco de laranja, ele é uma substância ácida, você teria que pesquisar isso aí de alguma maneira. Se ele é ácido, em contato com o repolho roxo, ele vai exibir coloração, né? A solução vai ficar vermelha, né? Vinagre também é uma substância ácida, tá? Então, vermelho. Soda cáustica, trabalhamos aí na aula de nomenclatura, né? O hidróxido de sódio. Trabalhamos também na primeira aula das apostilas autorreguladas, é uma substância básica. Se é básica, vai ficar lá o verde amarelada. Leite de magnésio, também trabalhamos na aula de nomenclatura e na primeira aula da apostila autorregulada, é o hidróxido de magnésio. Então, é uma base, verde amarelado. Soda limonada, limonada, tudo que vai estar ligado a limão ácido, vai ficar vermelho o pH. E o Ajax é produto de limpeza, né? Normalmente produtos de limpeza eles são básicos, tá? Eu posso assim adiantar para vocês. Então vai ficar verde amarelado. Então esses aí são os 3 exercícios da atividade 2. Né? De repente aí quem ficou com alguma dúvida, espero ter ajudado. Associado a essa resolução de exercício, eu vou colocar um exercício na plataforma. Bem fácil, bem tranquilo, tá? A gente vai trabalhar de novo com indicadores ácido base, tá? E com essas substâncias aí que eu já revelei qual é o pH para vocês. Tá ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, assista esse vídeo de novo, façam qualquer pergunta aí nos comentários da aula, tá? E assim a gente vai dando continuidade ao aprendizado de vocês, até a gente poder retornar com as nossas aulas presencialmente, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.